Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, que significa os 12 apóstolos. A igreja de Cristo está na cabeça da Imaculada. Estava grávida e gritava de dor no momento do parto. Então é uma mulher grávida de 9 meses. Apareceu um outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas nas cabeças. Com a cauda arrastava 1/3 dos astros do céu e os arremessava na terra. O nome desse dragão é Lúcifer, que quando se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos foram embora com ele. Daí nasce o inferno e as hierarquias dos demônios, chamado aqui de estrelas. O dragão estava diante da mulher para dar à luz, disposto a devorar a criança assim que nascesse. Olha a gente já entendendo aqui, Herodes mandando matar todas as crianças de 0 a 2 anos, pedindo aos reis magos que contassem onde é que estava a criança na gruta de Belém. Foram mortos cerca de 2.000 crianças, os santos inocentes, a gente celebra ali perto do Natal, do Ano Novo, 2.000 crianças de 0 a 2 anos que foram assassinadas no lugar de Jesus. Por que Jesus não foi? Porque os reis magos não contaram para Herodes onde estava o menino e a Sagrada Família fugiu para o Egito. Ela deu à luz a um filho homem, guarda isso aqui, aquele que governará as nações com cetro de ferro. Talvez na sua Bíblia está escrito vara, não sei. Diga comigo, aquele varão, homem que governará as nações com cetro de ferro. Já vou te contar quem é, para quando eu pregar você entender. É Jesus de Nazaré. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha aqui a festa da ascensão, 15 dias atrás. Jesus subiu para o céu e está à direita do Pai. Que delícia. É bom demais ser católico. Pessoa que larga a igreja católica para ir nessas igrejinhas de porta de boteco, tem que apanhar na cara. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para sustentá-la por 1260 dias. Foi declarada uma outra guerra no céu. Miguel com seus anjos lutavam contra o dragão lutava ajudado por seus anjos, mas não venciam e perderam o seu lugar no céu. O dragão gigante, a serpente primitiva, chamado Diabo e Satanás, que enganava o mundo inteiro, foi arremessado na terra e com ele todos os seus anjos. É por isso que a gente sofre esse combate espiritual dessa capetaiada do inferno, enchendo o nosso saco o tempo inteiro. Escutai do céu uma voz potente que dizia: chegou a vitória, o poder e o reinado de Deus, a autoridade do seu Messias com M maiúsculo. Esse Messias é Jesus Cristo, pois foi expulso aquele que nos acusava e acusava os nossos irmãos, aquele que nos acusava dia e noite diante de Deus. O acusador foi expulso, foi derrotado. Eles o derrotaram com o sangue do Cordeiro e com o próprio testemunho, pois desprezaram a vida até morrer. Não é Maria que salva, é Jesus que salva, o sangue do Cordeiro. E aqui fala dos santos que venceram e dos mártires que desprezaram a vida, morreram acreditando numa causa. Por isso festejai céus e os que nele habitais, ai da terra e do mar, porque desceu até vós o diabo, enfurecido, por saber que pouco tempo lhe resta. O dia de Satanás está contado, ele já é derrotado, e aquilo que ele faz é limitado. Deus determinou até onde ele pode ir. É por isso que o demônio não é maior nem do que nós e nem do que Deus. Quando o dragão viu que fora arremessado na terra, perseguiu a mulher que estava para dar à luz ao menino. A mulher foram dadas 2 asas da águia gigante. Nossa Senhora tem 4 dogmas, essas 2 asas são 2 dogmas. O primeiro dogma é da Imaculada Conceição. Satanás não toca em Maria porque ela não foi concebida com pecado original. Ela é santa, ela é imaculada. O demônio não pode tocar em quem não tem pecado.
E a segunda asa é a gloriosa Assunção. Maria passou rapidamente pela morte, a teologia da igreja chama de dormição. E quando ela estava ainda quente, passou pela morte, não chegou nem a esfriar. Os anjos levaram ela de corpo e de alma. Por isso que Maria não está morta, Maria está viva. É por isso que ela pode aparecer em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Guadalupe, em Medjugorje, em Garabandal. É por isso que ela pode dar mensagem, pode falar, porque lá no céu está o Pai, à direita do Pai está o Filho, e à direita do Filho está a sua mãe, viva lá. É um nome hebraico chamado Gebirá. O que é Gebirá? O rei reina e à direita está sentada a rainha mãe. É o Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Uau! Onde que eu parei mesmo? 14? A mulher foram dadas 2 asas de águia gigante para que voasse ao seu lugar no deserto, onde está sustentada por 1 ano, 2 anos, meio ano e longe da serpente. Aqui marca o período da segunda vinda de Jesus Cristo. E é por isso que antes do Apocalipse 12, no 11, o último versículo do 11, começa dizendo assim: houve um terremoto, um barulho, e a arca da aliança desceu do céu. E aí começa a falar de Maria. Por isso que a igreja também chama Maria de a arca da aliança. Porque tudo aquilo que tinha dentro da arca da aliança, que é o maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos, também tinha dentro do ventre da Imaculada. As 3 coisas que estavam na arca também estavam no seio de Maria. A serpente lançou a boca, um vômito, um rio, contra a mulher, para arrastá-la na correnteza. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e bebendo o vômito que o dragão lançara pela boca. A raiva que o dragão tem de Maria, que não conseguiu chegar, respingou na terra. O ódio que Satanás tem da mulher respingou sobre nós. O diabo odeia a mulher e nós, a descendência da mulher também. O dragão, enfurecido com a mulher, partiu para guerrear contra o resto de seus descendentes, que somos nós. Os que cumprem os preceitos de Deus, que somos nós. E conservam o testemunho de Jesus Cristo, que somos nós. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia e vamos aplaudir Apocalipse capítulo 12. Essas foram as palmas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Dos 12 apóstolos, o único que não foi assassinado pelo Evangelho foi João. João foi chamado por Jesus aos 24 anos de idade. Ele era irmão de Tiago, os dois eram filhos de um pescador chamado Senhor Zebedeu. A Bíblia diz que João se apaixonou loucamente por Jesus, a ponto de ser chamado o discípulo amado. Não é que Jesus amou ele mais que os outros, foi ele que amou Jesus mais que os outros. A paixão de João por Jesus é tão avassaladora, que na Santa Ceia João colocou a cabeça no peito de Jesus e escutou as batidas do coração na primeira missa celebrada na face da terra. A paixão de João por Jesus era tão avassaladora que o Pentecostes aconteceu no 2º andar da casa de João. A paixão de João por Jesus é tão avassaladora que na cruz Jesus deixa um testamento à mãe. E para quem Jesus deixa? Para João cuidar. João ama Jesus loucamente e Jesus corresponde a essa paixão loucamente. Após o Pentecostes, cada um dos apóstolos vai sendo assassinado. Pedro morre em Roma, crucificado de cabeça para baixo em 67. Em 68, Tiago é apedrejado na Caia. Filipe e André são trucidados vivos na Ásia Menor. E um vai morrendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só faltava João. A história da igreja diz que colocaram ele num barril de óleo fervendo e ele saiu de lá vivo. Porque Cântico dos Cânticos capítulo 4 diz que o amor é mais forte que a morte.
João acompanhou a morte de 11, acompanhou a morte de Paulo, acompanhou a morte de Silas, acompanhou a morte de Apolo, acompanhou a morte de Timóteo, acompanhou a morte de Tito, acompanhou a morte de Barnabé, de Áquila, de Priscila. Ele agora não tem mais 24 anos, ele tem 90, ele é um senhorzão aposentado. Ele é preso pelo imperador Domiciliano e colocado numa ilha vulcânica, que hoje seria a região da Turquia, ali a 1000 quilômetros de Istambul, mais ou menos. E o nome dessa ilha é a Ilha de Patmos. E lá preso, ele fica 3 anos numa masmorra, escrevendo o livro do Apocalipse de São João. Quantos capítulos tem o livro do Apocalipse? 22. 3 anos para escrever o livro do Apocalipse. Como é que Deus se comunicava com João? Através de visões espirituais. A Bíblia diz que um dia, 9 horas da manhã, aquele senhorzão de 90 anos ajoelhou e começou a orar. Eu fico imaginando a oração desse homem dizendo: volta logo, eu tenho saudade de você, saudade do meu beijo, eu queria tocar nos seus cabelos, a gente se amava, todo mundo já morreu, eu estou com 90 anos, 66 anos se passaram e eu estou louco, apaixonado do mesmo jeito. O que está acontecendo comigo? Por que o senhor não fala comigo? De repente a Bíblia diz que o céu da masmorra se abre e um anjo vem com uma escada de fogo na mão. Então João em espírito sobe aquela escada, e quando ele olha, ele vê o Cordeiro, leão de Judá, sentado num trono. Por cima do trono há um arco de rubi, jaspe e coralina. Na frente do trono há um rio de água viva que sobe do norte para o sul e do sul para o norte. Então o Cordeiro se levanta. Quando o Cordeiro se levanta, 24 anciãos começam a incensar o Cordeiro. E quando João presta atenção, ele vê que Jesus tem cabelos brancos como a neve, 2 olhos de fogo, uma espada de 2 gumes que sai da boca, somente o seu rosto brilha, uma túnica talá pega do pescoço até o pé, um cinturão de ouro maciço, e há um diadema na coxa direita tatuado, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte, admirável, Conselheiro, Pai dos povos futuros, Príncipe da paz. 2 botas de bronze, na mão direita 7 chaves, na mão direita 7 estrelas. Quando João olha aquela cena, João cai desmaiado, e o anjo toca ele e fala: morre não, filho, pode levantar, começa a escrever as coisas que eu vou te contar. E durante 3 anos ele fica escrevendo os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Quem me ouve, diga amém. Moisés, por que é tão difícil entender o livro do Apocalipse? 3 motivos. Primeiro, diga comigo, ele é um livro desordenado. Me pergunta o que é desordenado. É fora de ordem. Você não começa a ler no capítulo 1 e termina no 22. A sequência correta é 6, 7, 8, 9, 10. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 21 e 22. Se você não lê assim, você não entende bolufas nenhuma. Segundo motivo do porquê é difícil entender o livro do Apocalipse. Diga comigo, ele é um livro figurativo. Em 22 capítulos nós vamos achar 46 figuras. E nós não podemos interpretar essas figuras ao pé da letra, senão você pira. Por exemplo, o cavaleiro que aparece em Apocalipse 4 não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 11. Então são 2 cavaleiros diferentes. Então você não pode interpretar as figuras ao pé da letra, senão você fica louco, louco, louco. É por isso que quando na missa cai o Apocalipse, o padre fala de outras coisas e foge do assunto. Terceiro motivo do porquê é difícil entender o livro do Apocalipse. Diga comigo, ele é um livro do futuro. Não, você não vai abrir a boca? Eu estou te dando um curso de Bíblia sem cobrar, você não vai abrir a boca. Diga comigo, ele é um livro do futuro, que está acontecendo no presente, mas que já aconteceu no passado. Diga comigo, ele é um livro futurista, profético e histórico. Fala para quem está do seu lado. Como assim? Fala para quem está do seu lado. Passado, presente e futuro, na mesma dimensão. Então, para entender Apocalipse 12, a mulher e o dragão, diga amém. Que vai acontecer na batalha final, diga amém. Mas que está acontecendo hoje, diga amém. Mas que já aconteceu, diga amém. A gente vai ter que voltar para o Gênesis 3 e começar a pregação do Gênesis para chegar no Apocalipse. Gênesis 3,15. Meu lado esquerdo vai ler agora. Deixa eu pegar aqui.
punho, hostilidade. Em algumas Bíblias, rivalidade. Em outras Bíblias, ódio. Em outras Bíblias, inimizade. Entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, a capetaiada, e a dela, que somos nós. Esta pisará na tua cabeça, enquanto tu ferires o teu calcanhar. Palavra do Senhor. Beija Gênesis 3,15 e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu falei aplaudir, não foi resmungar. Vamos começar a pregação agora então em Gênesis 3,15. Daqui 1 hora a gente chega em Apocalipse. Está acontecendo aqui um cenário. Nesse cenário está Deus Pai, uma cobra, fala para quem está do seu lado, uma cobra, e uma mulher. A Bíblia diz que Deus não olha para a mulher, a Bíblia diz que Deus olha para a cobra. E Deus fala para ela: colocarei inimizade, colocarei ódio, colocarei hostilidade, colocarei rivalidade. Ou seja, mulher e cobra não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Eu vou colocar uma raiva infernal entre você, sua cobra do inferno, e a mulher, cheirosona, lindona, bonitona, gostosona. Entre a tua descendência, capetaiada do inferno, e a tua descendência, as pessoas que estão em Matão escutando Moisés Rocha pregar. Fala para quem está do seu lado: mulher e cobra não se bicam. Só tem um detalhe, me pergunta qual é? Se a Bíblia para aqui, a gente não sabe quem vai vencer. E pode aparecer um espírito de porco achando que mulher e cobra são do mesmo tamanho e têm o mesmo poder. Deus, que é inteligente, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são insondáveis e os seus juízos são indescrutíveis. Deus pede o anjo para dizer: escreve mais um pouquinho aí, só para não ficar dúvida. Nós vamos agora limitar os poderes de cada uma. Vamos começar pela cobra. Então Deus olha para a cobra e diz assim: eu sei que você odeia a mulher, eu sei que você quer picar a mulher, eu sei que você quer matar a mulher, eu sei que você vai ferrar com a vida dos filhos da mulher. Só tem um detalhe: os seus poderes são limitados. A única coisa que você vai fazer com a mulher e com os filhos da mulher é morder o calcanhar. Fala para quem está do seu lado: só tem acesso ao seu pé. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: só tem acesso ao seu pé. Fala para quem está do outro lado: só tem acesso ao seu pé. Agora a Bíblia já começa a pular aqui diante dos meus olhos. Por que a mulher do Apocalipse tem, a igreja, uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Por que o diabo nunca vai poder destruir a igreja? Porque o diabo só tem acesso ao pé e a igreja está edificada na cabeça. Não tem acesso. A cobra não chega no joelho, não chega na cintura, não chega no coração, não chega no abdômen. A cobra não chega na cabeça. A cobra só tem acesso ao calcanhar. E está escrito na minha Bíblia. Se isso não for verdade, eu vou rasgar essa Bíblia na sua frente. Fala para quem está do seu lado: é só no pé. E você sabe que no pé dói pra caramba. Aquele chutinho na beirada do guarda-roupa que sempre a gente dá com esses 2 dedinhos. Aquele cachorrinho, igual lá em casa tem, um pinche misturado com bacê, que vai com os dentinhos no calcanhar da gente. Ai, aquela gastura. Ai, mas é só no pé. E ninguém morre com nada no pé. Até uma úlcera que aparecer, você pode amputar o pé, mas não morre. Fala para quem está do seu lado: o diabo só tem acesso ao seu pé. Abre aspas aí para a pregação, só para te contar um testemunho. Uma vez eu fui pregar na Bahia, numa região de falsa doutrina infernal. Cheguei lá, eu cutuquei o diabo mesmo, botei para quebrar, e o padre falou: sai daqui, o povo vai matar você. Eu obedeci. Vou morrer na Bahia? Falar que eu morri em Nova York, agora morrer na Bahia? Não. Nenhum preconceito ao baiano, mas na Bahia não. Peguei o carro e vim embora. 14 horas de estrada. No meio do caminho sofri um acidente.
O carro só não deu perca total porque o seguro não quis dar, mas o conserto ficou em 23 mil. Fiquei 7 meses sem carro. A minha vida virou um inferno. A única coisa que eu machuquei foi o pé. Por quê? Porque o carro é automático, então você só usa o pé direito, o esquerdo estava descansando. Na batida, o meu pé esquerdo quebrou essas falanginhas e virou um elefante. Aí eu fiquei macho pra dedéu. Cheguei na minha casa, fechei a porta do quarto, falei: muito bonito, Nossa Senhora. Eu falei da senhora, eu humilhei Satanás e na volta quase que o diabo me mata. Que palhaçada é essa? Como é que a senhora, que é a minha mãe, eu sou consagrado à senhora há 17 anos, a senhora me leva onde eu quero, a senhora que manda na minha vida, nós dois temos uma aliança e quase que o capeta me mata, me explica. Nossa Senhora falou para mim assim: o que é que você machucou? Eu falei: e o pé? Ela falou: só tem acesso ao seu pé, porque o resto é todo meu. Fala para quem está do seu lado: só tem acesso ao pé. Então Deus Pai para a escrita ali e diz: ô cobra, ela, a única coisa que você pode fazer com o povo que está lá em Matão é mexer com o pé. Enche o saco, enche, mas é só o pé. Aí os olhos de Deus enchem de água. Ele olha para cá e diz: quanto a ti, mulher, pisarás na cabeça da serpente. Pode aplaudir. Eu acabei de te dizer que nós estamos numa briga infernal que já tem vencedor. E o vencedor não é a cobra nem os filhos da cobra. O vencedor é a mulher e os filhos da mulher. É uma batalha que a gente já sabe quem vai vencer. O vencedor somos nós. Pode aplaudir. Somos nós. Somos nós. Pode aplaudir. Viva Nossa Senhora. Fala para quem está do seu lado: os marianos não têm medo de nada. Eu não sei se alguém aqui já estudou cobra, já morou na roça, já escutou a história. Mas esse negócio de pisar na cabeça da serpente é muito interessante. Eu fui estudar e descobri que 80% das espécies de cobra você só mata se estourar a cabeça. Mas a cascavel, por exemplo, você estoura a cabeça dela e ela ainda fica com o rabo e o chocalho de 6 a 8 horas balançando. Só que ela já está morta, porque a cabeça já foi esmagada. Eu estou dizendo que tudo isso que o demônio está fazendo na sua vida é só chocalho de cobra para te assustar, porque a cabeça já foi esmagada e a cobra já está morta. Nós estamos lutando com o inimigo morto. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado: está entendendo alguma coisa ou não está? Começa aqui agora então uma briga infernal. Diga aleluia. Aí o diabo começa a mostrar bonito. Existe uma coisa na Bíblia que se chama tipologia. É a importância dos números na Bíblia. Não é numerologia, é tipologia. O número 3 é muito importante, o número 7, o número 12, o número 22, o número 70, o número 200, o número 500, o número 2000. E existe uma outra coisa na Bíblia que se chama prefiguração. O que é prefiguração? Nós vamos encontrar o diabo escondido atrás de algumas coisas. Por exemplo, os deuses pagãos. O diabo sai de Gênesis 3,15 e começa. Asmodeu é o diabo. Marduk, Astarote, Dagon, Baal, são prefigurações do demônio no Antigo Testamento. O demônio também vai se prefigurar em alguns reis muito sanguinários. Nabucodonosor, o rei da Síria, Amaleque.
Mas chega no Novo Testamento como diabo, capeta e Satanás. E essas palavras se derivam de uma palavra grega chamada diabolos. O que é diabolos? É aquele que entrepõe. Portanto, quando marido e mulher estão brigando, diabolos entrepôs no meio e colocou os dois para brigar. Quando pais e filhos não se combinam, diabolos entrou, entrepôs no meio. Por isso que o diabo é o divisor. Ele entra no meio de uma relação para matar, roubar e destruir. E ele chega lá em Apocalipse capítulo 12 como um dragão com chifres, cabeças e diademas. Olha que interessante, começa a briga em Gênesis 3,15 e o diabo sai machucando os outros, machucando. E agora chega em Apocalipse 12 bem macho. Só que além de ser muito macho, muito bravo, ele está com raiva da mulher. E ele quer machucar a mulher e os filhos da mulher. E ele começa a vomitar para ver se o seu vômito atinge os filhos da mulher. Então o diabo sai de Gênesis capítulo 3, versículo 15 e chega em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Quem me ouve, diga amém. Só que a Virgem Maria também está prefigurada na Bíblia. Sara, Esther, Susana, Judite, Arca da Aliança, Torre de Marfim, Véu de Gideão, sarça ardente, Cântico dos Cânticos 6:10, quem é esse que avança como aurora formosa sobre a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Chega no Novo Testamento como mulher, e Jesus faz questão de chamá-la de mulher para saber que estamos falando da mesma mulher do Gênesis. Aparece como a mãe de Pentecostes, a esposa do Espírito Santo, a mãe da igreja, e chega em Apocalipse capítulo 12, olhando na cara do dragão, assim como olhou no focinho, não sei o que serpente tem, é focinho, na cara da serpente. Só que agora essa mulher está vestida de sol, a lua está debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e ela está grávida, diga comigo, grávida, daquele que governará as nações com cetro de ferro. Fala para quem está do seu lado, grávida daquele que governará as nações com cetro de ferro. Recapitulando, começa uma briga em Gênesis 3,15, mulher e cobra, e as duas saem brigando, e chega em Apocalipse 12, a cobra virou dragão, a mulher continua a mulher, só que agora está grávida, as duas começam a se enfrentar em Gênesis 3,15, e termina esse enfrentamento em Apocalipse capítulo 12. Diga comigo, grávida daquele que governará as nações com cetro de ferro. Eu preciso explicar isso aqui para você. Faz um gestinho da barriga aí. Alguns é só fazer assim, ó. No Evangelho de São Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar um troço chamado genealogia. Não é ginecologia não, é genealogia. O que é genealogia? A Bíblia diz que a descendência de Jesus começa em Abraão, passa por Davi, passa pelo exílio e chega em José, esposo de Maria, e diz que são 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Então de Abraão a Jesus, passando por Davi, são 42 gerações. Aqui também está o fundamento de todo esse trabalho de quebra de maldição da árvore genealógica. A Bíblia diz que a maldição acompanha 3 gerações e a bênção acompanha 1000 gerações. Então Jesus tem 2 descendências como nós. A carta aos Hebreus diz que Cristo não poderia vir ao mundo por uma obra humana, por isso teve que nascer num ventre divino, por isso ela é imaculada. E a segunda asa, a sua gloriosa assunção, passa pela dormição, morre rapidinho. Morre sem morrer? Morreu rapidinho, mortinha base, cochilinho. E os anjos levam ela de corpo e de alma para o céu. Fala para quem está do seu lado, Maria não está morta. Como, Moisés, que você diz que Maria não está morta? Gente, Jesus na casa de Marta e Maria. Marta falou, o meu irmão morreu. Jesus falou, quem crê em mim?
não morre jamais, e ainda que esteja morto, viverá eternamente. Pode aplaudir, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, ela está viva, ela te ouve, ela aparece, ela manda recado, ela traz o filho, ela é a arca da aliança, ela é o sacrário. E você sabe que mulher grávida não quer estressar. A minha esposa ficou grávida de gêmeos, que situação. Só queria ficar de calcinha e sutiã com o ventilador ligado, as pernas para cima assim. E a Bíblia diz que essa mulher aqui já está em trabalho de parto. Quem está em trabalho de parto quer brigar com alguém? Só que o capeta quer brigar com a mulher, mas a mulher está em trabalho de parto. Então a Bíblia diz que apareceu um outro sinal no céu. Miguel apareceu no céu. Nesse momento Maria recebe mais um título: Augusta, Rainha soberana dos anjos. Um dos motivos que fez Lúcifer não aceitar Maria é que, dando o sim, ela seria a rainha de todos os anjos. Querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, arcanjos e anjos da guarda. Milhares de milhares, miríades de miríades. É tanto anjo, mas tanto anjo, que o profeta Daniel diz que eles são incontáveis como as estrelas do céu e as areias da praia. É anjo de dar com pedra. E Maria é a general de todos esses anjos. Ela manda nos anjos. Os anjos trabalham para ela. E quem é o chefe de gabinete, o braço direito dela? Esse cara aqui, ó, o Miguelito Arcanjo. Pode aplaudir ele. É esse cara aqui. Então a Bíblia diz que o dragão vomitou contra a mulher. Uau, 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 eu vou te pegar. Ela falou: não pega não, eu vou te pegar, não pega não. E ela falou: eu estou grávida. Miguel! E houve um sinal no céu. Miguel apareceu e ela falou: eu estou grávida, não posso me estressar, cuida disso para mim. Só leva a cabeça no meu escritório para eu pisar depois. Então ela sai de cena e a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que não venceu, e ele expulsou Satanás do paraíso com 1/3 dos anjos. Nós estamos numa batalha que já tem vencedor. Os filhos de Maria, o exército de Miguel, já está prescrito, determinado. Você nunca será derrotado. Você já está criado, programado, destinado. É isso aí que você entendeu, para vencer. Fala para quem está do seu lado: bora sorrir aí, mano. Já tá. Fala para quem está do seu lado: já tá. Fala para quem está do outro lado: já está escrito, já está prescrito, já está destinado, já está catalogado, já está linkado, já tem like, já tem estrelinha, já tem curtida. Você vai vencer. O exército de Miguel, comandado pela Imaculada. Quem é a rainha do Apocalipse? É aquela que pisa na cabeça da serpente, protege o povo de Deus na Bíblia inteira, e chega em Apocalipse capítulo 12 com o filho dela vencendo o dragão com a ajuda de Miguel. Somos nós, queridos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou você não está entendendo? E aqui eu queria virar um pouquinho a sua cabeça. A gente sempre imagina Maria caladinha, quietinha, não é isso? Aquele negócio de... parece uma geisha japonesa. Ajinomoto, sayonara, né? Atrás da porta. Só que você há de convir comigo que mulher para pisar em cobra tem que ser mulher macho. Que mulher delicada que fala: ai, a cobra. Miguel, a cobra, Miguel. Fala para quem está do seu lado: mulher que pisa em cobra e enfrenta dragão não é uma mulher qualquer. Há 17 anos eu me consagrei a Nossa Senhora no método de São Luís Maria Grignon de Montfort.
E eu tenho uma forma de ver Maria. Eu vejo Maria como essas mulheres meio general, mandona, meio bruta. Aí um dia eu fui orar, imaginando que eu estaria errado em falar isso. E aí eu fui estudar Cântico dos Cânticos 6:10. Está escrito assim, ó: quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol? Aí na minha Bíblia está escrito assim: terrível como um exército em ordem de batalha. Algumas Bíblias está escrito temível. Temível, você olha e tem medo. Terrível, você não tem coragem nem de olhar. Pergunta para quem está do seu lado: você já viu um exército em ordem de batalha? Imagina avião, caça, metralhadora, helicóptero, todo mundo, todo mundo. Então, nesse momento eu descobri que a Virgem Maria é general de guerras. A Virgem Maria é como se a igreja fosse uma base militar, um quartel, e Maria fosse aquela mulher: Miguel, vai, você, não, agora não, sai da minha frente, vem, pega 5.000, vai para a direita, vai na trincheira, me protege aqui, dê cobertura. Falando, que mulher mandando, tá falando o quê? Pede para sair. Fala para quem está do seu lado: Nossa Senhora do Apocalipse manda sem recados. Fala na lata curta e grossa. Quer um exemplo disso? Boda de Caná. O que a senhora está fazendo aqui na cozinha? Cala a boca, não é da sua conta. Você está com algum problema, miserável? Tô. Acabou o vinho. Só isso? Aquele cabeludo de túnica branca? Meu filho, faça tudo o que ele mandar. Os dois chegaram e falaram: sua mãe mandou a gente aqui. Opção número 1: diga para ela que mulher é 80% emoção. Com a notícia que o vinho acabou, ela já deu vontade de chorar. Mulher é tudo igual. Mas não está na hora de eu fazer milagre. Eu e meu pai temos acordo. Eu não obedeço ela, eu obedeço ao meu pai. Volta lá e fala com ela para ficar quietinha. Eu nem sei o que ela está fazendo na cozinha. Opção número 2, para não expor, chama ela aqui para mim. Fala: mãe, que história é essa de dizer que eu sou seu filho, que eu vou resolver o problema? Eu e o pai, nós temos acordo. A senhora está atrapalhando os esquemas. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para cima. E Jesus olhou para cima 7 vezes na Bíblia. E toda vez que Jesus olha para cima, ele faz uma reunião em milésimo de segundo com o pai sem abrir a boca. A reunião, eu vou te contar, eu estava lá, eu vou te contar. A reunião foi mais ou menos assim: mamãe ferrou com a gente. Aí o pai falou: tô vendo. Não está na hora de fazer milagre. Nós já tínhamos tudo combinado. Não é momento de começar a vida pública. Está todo mundo olhando para mim. Mamãe mandou os garçons procurar eu. E agora ela sumiu, deve ter ido no banheiro. E agora, o que a gente faz? Eu já sei, né? Eu chamo ela, dou uma ferrada nela. Falo para ela calar a boca, subir daqui. Porque quem manda é o senhor, não é isso? O pai falou: mas nós estamos com um problema. Quando eu mandei Gabriel na casa dela, ela tinha sonhos. E ela largou tudo e me disse sim. Quando eu mandei Gabriel na casa dela, ela não tinha idade. Ela largou tudo e disse sim. Esquece tudo que a gente combinou. Pode começar a sua vida pública e fazer o seu primeiro milagre na frente de todo mundo. É até bom que você eleva o casamento ao sacramento de matrimônio. Você já me quebra um galho. Porque na verdade a nossa mãe, a sua, a poderosa, a bonitona, a cheirosona, ela não pede, ela manda. Ela tem esse poder. Esquece tudo que a gente fala. Fala para quem está do seu lado: a dona general rasgou os projetos do pai. Metade abriu a boca, o resto deve ser testemunha de Jeová que veio na minha pregação. Abra a boca, fala para quem está do seu lado: a dona general mudou os projetos do pai.
Moisés, você está dizendo que Maria tem esse poder? Eu estou dizendo não, eu estou te contando que tem. Quem falou isso foi eu não. Foi gente mais inteligente que eu. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus elevou Maria, assunta aos céus, para ficar do seu lado direito, porque ele não consegue governar sem ela, e do mesmo jeito que foi submisso 33 anos a ela na terra, continua sendo submisso na eternidade. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, disse que Jesus agradou mais ao Pai durante 30 anos sendo submissa à sua mãe, honrando o pai e mãe, do que 3 anos fazendo a vontade do Pai. Porque o que encheu os olhos do Pai foi a submissão de Jesus aos seus pais. Eu estou dizendo que você pede uma coisa para Jesus, ele fala, estou ocupado. Beleza, vou falar com sua mãe. Então, ela falou, já entendi. O que você está querendo? Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, o do tratado, diz que você entrega para ela, ela coloca num cesto, enche de flores, enche de frutos, bate na porta do gabinete, oi, é sua mãe, entra mãe. Ela chega com o cesto e fala, então, você não teve tempo de dar atenção, foram me pedir, só que agora eu trouxe com frutas, com flores, está bonito, está agradável. É falar, senhora, com seu jeitinho, pode fazer. É até bom que esse povo de Matão para de me encher o saco. Por causa disso, a Virgem Imaculada é chamada por São Maximiliano Maria Kolbe de onipotência suplicante. E ele diz, não há nada que seja pedido à Imaculada que o seu filho negue. Nada é nada. Fala para quem está do seu lado, nada é nada. Nada é nada. São Domingo de Gusmão, aquele que recebeu a revelação do rosário, chegou a dizer que Maria é o aqueduto de graças. Todas as graças passam por ela. Por isso que ela é a dispenseira do céu. Quando você pede alguma coisa, ela que controla a dispensa, ela que é a dona, a gerente da sua conta bancária, ela que libera, ela que assina. O escritório dela fica dando canetada, dizendo, libera, isso aqui, espera mais um pouquinho. Libera, esse aqui está meio teimoso, eu vou dar um... põe na cadeirinha do pensamento. Ela fica despachando, só na caneta. Tem um gabinete no céu para o filho dela e um gabinete para ela. Ela é a primeira dama. Que delícia. Eu quero terminar essa pregação daqui a pouco e você sair daqui louco, doido por Nossa Senhora. Fala para quem está do seu lado, se tinha veneno protestante na sua cabeça, acabou hoje em nome de Jesus Cristo. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo alguma coisa ou já morreu? Quero aproveitar o tempo que eu tenho e continuar tocando num outro assunto. Existe uma coisa que é muito difícil de explicar, mas eu vou tentar te explicar. O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, trata sobre a doutrina do livre-arbítrio. O que é a doutrina do livre-arbítrio? Olha para mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e o Pai entraremos, cearemos e faremos nessa pessoa que abriu a porta a nossa morada. Fala para quem está do seu lado, se abrir, top. Agora eu pergunto para quem está do seu lado, e se não abrir? Se não abrir, Jesus não a invade, não atropela, não mete o pé na porta, porque Ele respeita a sua liberdade. Daí a ideia de que a porta do coração só se abre por dentro. Ele está do lado de fora, doido para entrar, está vendo você morrendo, mas Ele não tem autorização para arrombar a porta e entrar. Ele respeita a sua liberdade. Eu, se fosse Deus, não respeitaria, mas Ele respeita. Fala para quem está do seu lado, é o dom da liberdade. Fala para quem está do outro lado, Ele não arromba a porta de ninguém.
Então eu trabalho com dependente químico. Você está morrendo, jurado de morte, 27 anos na droga, pegou cadeia, está cheio de tatuagem. Você está lascado, mas se você não quiser ajuda, Jesus não entra. Você está com o seu casamento no fundo do poço, adultério, prostituição, pornografia, violência doméstica, um está batendo no outro, o pau está quebrando, mas se um dos dois não gritar, levantar a mão e dizer, eu abro a porta, me ajuda, eu não aguento mais, Jesus não entra em ação. Ele não entra na vida de ninguém que não o permita entrar. Quem me ouve, diga amém. Só que Maria não respeita a liberdade das pessoas. Fala para quem está do seu lado, mas como assim? O primeiro exemplo clássico disso eu acabei de te contar, boda de Caná. Foi para a cozinha, não respeitou a liberdade dos outros, se meteu numa festa que ela não era nem convidada, atrapalhou o projeto do pai, antecipou as coisas, mudou os planos todos. Respeita a liberdade? Não respeita. Essa mulher mandona, ela não respeita. Mas agora eu vou te contar de um jeito mais simples. Eu sou muito calorento. Eu estou aqui ensopado, até minha cueca está molhada. Então eu preciso muito de um ventilador e de um ar-condicionado. Só que eu sou pobre, na minha casa nunca teve ar-condicionado, mas teve ventilador. Um belo dia eu arranquei a roupa, fiquei pelado lá em casa e liguei o ventilador. O meu pai chegou e... Moisés, peraí! Corri, vesti a roupa, abri a porta. Um outro dia eu estou pelado de novo, com o ventilador ligado, a minha mãe abriu a porta. Eu falei, que é isso, mãe? Minha mãe falou assim, cala sua boca, eu sou a sua mãe. Você já entendeu? O meu pai bate na porta. A mãe abre a porta e entra. Agora você está entendendo por que Nossa Senhora está aparecendo em Fátima, Lourdes, La Salete, Garabandal, Medjugorje e Guadalupe, dizendo, consagra o seu casamento a mim, consagra os seus filhos a mim, consagra o seu dinheiro a mim, consagra a sua paróquia a mim, consagra o Papa a mim. Por quê? Porque se esse povo miserável está com um coração tão duro que não quer abrir a porta para o meu filho, eles vão ter que abrir, porque eu meto o pé na porta e entro. E se alguém perguntar o que você está fazendo aqui, ela vai dizer, cala a tua boca, eu sou a sua mãe. Eu estou dizendo que se você está 10 anos lutando com o seu casamento, talvez você está rezando errado. Pega o seu rosário e vamos para cima. Rosário, ofício Nossa Senhora, 1000 Ave Maria, e Maria, e Maria, e Maria, e Maria no casamento, e Maria no lombo do marido, e Maria no lombo da mulher, e Maria com Maria, e pão com Maria, e brinco de Maria, blusa de Maria, adesivo de Maria, Maria com farofa, Maria com Maria, Maria com Maria, Maria com Maria, Maria com Maria, Maria com Maria. E Maria vai entrar no seu casamento, vai arrebentar essa porta, vai estourar tudo. E se alguém der um de teimoso, ela vai dizer, cala a boca, rapazinho, bandidinho. Eu sou a sua mãe e eu entro aonde eu quero entrar. É isso. Eu estou dizendo que Nossa Senhora vai salvar sua casa. Mas Maria não salva, idiota. Ela não anda sem o filho dela. Onde é que ela entra? O filho está junto. E está aqui uma explicação teológica de Gênesis 3,15. Você vai achar alguém metido a estudar, vai dizer, mas não é Maria que pisa na cabeça da serpente, é Jesus que pisa na cabeça da serpente. Do hebraico, quem pisa é a mulher com o filho no ventre. E do grego, quem pisa é o filho no ventre com a mulher. Portanto, quem pisa na cabeça da serpente? O português deveria ser, ambos pisam, porque ela pisa com o filho no ventre e ele pisa pelo ventre dela. Os dois pisam na cabeça da serpente. Não tem erro, nem teológico, nem exegético, nem doutrinário aqui. Portanto, eu não tenho nenhum medo de falar que Maria cura. Por quê? Porque quando ela chega com o filho junto, e ele é a cura. Então ela chega curando. Que medo é esse que a gente tem de Maria? Que medo é esse? Que medo é esse? Ah, porque se eu amar Maria demais é idolatria. Que idolatria, querido? Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus é o sol e Maria é a lua. Aí de repente o dia inteiro o sol está quente. Você fala, que sol miserável. Mas que sol quente? O sol do inferno.
Aí de noite aparece uma lua, você fala, nossa, dia dos namorados, que lua bonita, tá boa para caçar tatu. Aí eu fico imaginando Jesus, que é o sol, dizendo, me xingou o dia inteiro, magoei. E agora de noite elogia, minha mãe, magoei. Só que Santo Afonso Maria de Ligória diz que lua não tem luz própria. Toda vez que você elogia a lua, quem recebe o elogio é o sol. Porque toda a luz da lua pertence ao sol. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, diz que quanto mais você ama Maria, mais Jesus é adorado. Quanto mais você elogia Maria, mais Jesus é elogiado. Porque tudo que está nela vem dele. E ele olha para ela e diz, faça tudo o que ele vos disser. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Outra coisa que eu acho, cá para nós aqui, estou pregando para gente inteligente, diga aleluia. Eu acho que Maria é inteligentíssima. Tanto é que ela foi visitar Isabel sem Gabriel mandar ela visitar Isabel. Ele não mandou, ele só contou para ela. Porque também Isabel, tua parente já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, para você saber que nada é impossível. Na verdade, esse assunto não tem nada a ver com o que está rolando. De repente ele abre uma aspas, conta uma história. Mas quando ele vai embora, ela falou, eu acho que eu preciso ir na casa de Isabel. Ele não mandou ela ir na casa de Isabel. A inteligência dela é fantástica. Significa que se por algum motivo você der uma exagerada e amar ela um pouco mais do que ela merece, ela pega para ela só o que é dela, o excesso ela entrega na sala dele dizendo, me entregaram isso aqui, o que era meu eu peguei, eu acho que isso aqui que excedeu é para você. Ela não vai assumir para ela uma glória que não é dela. Inteligentíssima. Eu quero que você se apaixone por Nossa Senhora hoje. Minha pregação acabou. Eu quero que você se apaixone. Fala para quem está do seu lado, apaixona, 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 apaixona. Fala para quem está do outro lado, fala, apaixona, 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 apaixona. Ó, vou repetir. Se tinha veneno protestante na sua cabeça, caiu hoje. Diga aleluia, diga aleluia. Você que não reza o texto ainda, bora, vamos. Você que não chegou no rosário ainda, bora. Hã? Padre Pio chamava o rosário de metralhadora da Imaculada. Ela é chicote no lombo do capeta quem reza o rosário. Não aguenta. Eu vou contar essa história. Pode ficar. Fica aí, eu só vou contar uma história. Um belo dia uma pessoa ficou endemoniada, chamaram um monte de padre exorcista, ninguém tirava o capeta. E a história diz que Padre Pio rezava 3 rosários por dia. Aí alguém falou, chama Padre Pio. O capeta falou, não, eu não quero apanhar de chicote de bolinha. Eu não quero apanhar de chicote de bolinha. Não. Fica de pé.